Falei, caramba, o americano não veleja? Não veleja. Ele está comprando esse barco por causa do mortgage interest deduction, porque o governo americano, nem foi o governo americano, deve ter sido um juiz que falou, não, calma, pessoal, um barco também qualifies uma casa de campo. Né? Primeiro foi uma casa de campo, que entrou também no pacote, que não dava para excluir, e aí veio o barco à vela, que pode ser considerado uma casa, segundo o juiz. Eu não tenho certeza disso, mas provavelmente foi assim que aconteceu. Ela foi paulatinamente crescendo. Então, é por isso que eles têm até uma casa de campo, etc. E aí tem o second mortgage, que no Brasil não existe, né? Se eu chegasse em casa, depois de 20 anos de pagar a minha dívida imobiliária, suando, eu e minha esposa pagando, e se eu chegasse depois de 20 anos ou 25 anos, por quê? Porque a minha dívida já teria caído e a inflação americana teria aumentado o valor da minha casa, então eu ia ter uma boa parte da casa não financiada. Se eu chegasse depois de 25 anos e chegasse para minha esposa, honey, eu acabo de pegar uma dívida, um second mortgage, de $1 milhão, de novo, a Lília me colocaria para fora de casa. Mulher quer casa quitada e não casa endividada. Ela está pensando nos filhos e não no marido. Né? Mas nos Estados Unidos, Tom, né, você teve muita dificuldade porque a sua esposa disse, pô, que legal, nós vamos poder agora de novo ter o mortgage interest deduction, né, no nosso tax receipt. E aí, obviamente, o marido, a esposa, aceita. Está lá, Citigroup to offer second mortgage. Por que é isso? Por causa do tax deduction. Ninguém, em sã consciência. Isso prova por que os ricos e os mais velhos têm tantas dívidas nos Estados Unidos, quando devia estar caindo. Mas por que você usa? Por que você está dando um mortgage, desculpa, um incentivo fiscal para a compra de uma casa que já está comprada? E nenhum economista americano contesta isso. A casa já está comprada, isso nem é um incentivo fiscal para a compra de casa, porque a casa já é dele. E ele usa esse dinheiro para fazer o quê? Para comprar automóveis, Renault e Nissan. E poder abater o juro do imposto de renda. Porque se ele comprar direto, não tem abatimento. Então ele faz um second mortgage com o dinheiro do governo e aí tem o desconto do imposto de renda e todo mundo está feliz, inclusive o Carlos, que depois, obviamente, tem um problema, porque cada vez tem uma crise imobiliária nos Estados Unidos, nós temos uma crise de automóveis, por causa do second mortgage. E aí eu vim falar sobre juros, eu vim falar sobre inflação. E por que a inflação tem tudo a ver com isso? Olha que impressionante. Cadê o David Friedman? David, você vai adorar essa parte, né? Você vai realmente adorar essa parte. Nos Estados Unidos, eles permitem você deduzir o juro nominal. E o juro nominal é uma farsa, né? Como o Thomas acabou de falar. Quer dizer, não somente o governo americano obriga os americanos a comprarem dívidas, ou aplicarem seu dinheiro em dívidas públicas, mas o pessoal mente, dizendo que o juro é de 6%, que não é o juro nominal. O juro real, na realidade, é só de 2%. Mas nos Estados Unidos você pode deduzir o juro real e a inflação. Você pode deduzir a inflação do seu imposto de renda. Ou seja, você, na realidade, tem um subsídio triplo. É um subsídio triplo. Olha que impressionante. E aí, cadê David? Essa você vai adorar. Olha o que acontece. Quanto maior a inflação, maior o juro nominal, por definição. Quanto maior o juro nominal, maior o incentivo fiscal. Por isso que a inflação não acaba nos Estados Unidos. Sempre fica aqueles 3%, claro. Quanto mais inflação, mais o subsídio. E quanto mais subsídio, mais inflação. E aí vem essa pior parte ainda. Aí provavelmente o Milton Friedman agora está virando no túmulo, porque aí os monetaristas aumentam a taxa de juro.
como forma de abater a inflação. Essa é a visão monetarista. E os keynesianos ficam metendo pau nos monetaristas. Não, isso não funciona, porque você tem que aumentar muito o juro. Claro que você tem que aumentar muito o juro, porque aumentar o juro real, você também está aumentando o subsídio keynesiano. Bom, para terminar, isso aqui é interessante, porque isso é o Canadá. Eu não sei se tem um canadense aqui, eles vão ficar meio chateados. O Canadá é o espelho dos Estados Unidos. E no Canadá, olha que interessante, é o mesmo gráfico que eu mostrei, e agora vocês veem que no Canadá a dívida é muito menor do que nos Estados Unidos, e os mais ricos têm menos dívida, que faz sentido, faz a lógica. Por que é isso, pessoal? É o mesmo país, é a mesma língua. Desculpa, são dois países, mas com a mesma língua, com a mesma ética protestante, com a mesma ganância dos administradores, segundo vocês. Mas no Canadá não tem esse incentivo fiscal keynesiano. O primeiro-ministro de Quebec, num discurso em Harvard, disse, olha, a Canadá não teve essa crise, como de fato não teve, porque ele não tem esse tax deduction, devido à não existência desse tax. E nada disso é publicado na imprensa, pessoal. Aqui tem outros exemplos, eu tirei tudo isso da internet. É uma loucura, esse incentivo fiscal americano faz com que todo mundo se endivide. E qual é o custo desse subsídio? Bom, tá aí, olha, US Budget, está aqui, eu tirei da internet, pessoal, não tenho fontes. Desculpe, está aqui, é da US Budget, para 2011, 104 bilhões, mais 31, que é um outro incentivo na compra da casa, home sales, né? Então, isso dá 131 bilhões, vezes 30 anos, né, porque é a duração de um mortgage normal, mais 3% de inflação, porque todo ano esse incentivo vai aumentar com a inflação, por definição, e isso dá um total de 6 trilhões de dólares. Hello? 6 trilhões de dólares. Isso não aparece na imprensa. O Paul Krugman nunca mencionou isso. E o total de mortgage nos Estados Unidos é de 14 trilhões. Quer dizer, não é uma parte insignificante. O exemplo que eu peguei realmente é exagerado. Eu peguei de uma pessoa rica, no tax bracket alto, 48%, sem juros, quer dizer, só pagando juros e só com 10% de entrada. Normalmente o incentivo é menor do que os 84%, mas chega a 30%, 35%, que é muito grande. E ninguém fala nada. Claro que não fala, porque se eles falassem, eles iam dizer que essa intervenção de mercado é para corrigir um erro do passado, e não necessariamente para corrigir a ganância de vocês. Se você entrar na internet, você só vai ver 4 artigos falando disso lá fora. Um é meu. Né? E é interessante, as críticas que eu recebi. É verdade, eu não sou um prêmio Nobel, eu não tenho um tenure em Harvard, eu gastei só 2 semanas pesquisando isso, ou até menos, eu preparei, inclusive, um pouquinho melhor para isso, então, a minha teoria não está perfeita, eu sei, os números podem ser melhorados, tem algumas pontinhas que eu não. Mas é impressionante que essa tese parece interessante. Eu acho que eu apresentei para vocês uma série de ideias novas que vocês nunca viram antes. Como eu falei também, uma crise não é causada por uma pessoa ou por uma causa. Essa é uma causa que eu acho importante e não está sendo dita. Eu acho que ela merece ser colocada. Mas por que nós, administradores, não somos ouvidos? Porque vocês, liberais, espalharam por aí que eu sou uma mão invisível. Que eu sou um nada. Então a direita diz que eu sou um nada e a esquerda diz que eu sou cego. Isso tem que mudar, pessoal. Essa idolatria que vocês têm do empresário tem que parar. Vocês têm que respeitar nós, 130 milhões de administradores, sem os quais vocês seriam nada.
se não fosse a nossa dedicação, e não é nossa ganância, nós somos dedicados a realizar o sonho de vocês. E vocês nos ignoram. Então, se vocês quiserem continuar estudando o passado, aí só para... Está aí, a vaca sagrada. Olha, não há uma vaca sagrada. E eu, se fosse ministro da Fazenda, me dá mais 3 minutos, eu vou... 2 minutos, então. Se eu fosse ministro... nós, administradores, resolveríamos o problema dessa crise há 2 anos. Há 2 anos eu teria ido como ministro dos Estados Unidos e falar, daqui 2 semanas acaba esse incentivo fiscal. E a compra de casas iria explodir. E os empregos iriam despencar, o desemprego iria despencar. Aí eu daria uma de Guido Mantega, e eu falei, não, esse incentivo nós vamos dar mais 1 mês para ela. E aí venderíamos todas as casas que faltam para vender e acabaria como o Guido acabou com os estoques de carro. Mais 1 minuto, mas está valendo a pena, né? Palavras finais. Está valendo a pena. Né? Em defesa de Keynes, ele jamais defenderia o second mortgage. Eu tenho certeza que ele não defendeu o second mortgage. Eu tenho certeza que ele jamais defenderia o incentivo para casas de campo e barcos à vela, e também ele queria só para deflação e não inflação. Então, se vocês quiserem viver no passado, continuem lendo Adam Smith. Mas se vocês quiserem saber o que está acontecendo hoje no mundo moderno, leiam Stephen Keynes. Muito obrigado. Agradecemos a participação inicial do Sr. Stephen Keynes.